Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos para a aula de número 33 do curso de Teologia da Curios. O tema de hoje é sobre a natureza da igreja. Nós estamos iniciando o módulo Eclesiologia. Então nós vamos tratar dessa importante temática que dá início ao entendimento e à compreensão sobre a teologia da igreja. Ao longo dessa videoaula, nós vamos trabalhar sobre a verdadeira natureza da igreja, interpretada na Bíblia. Vamos aí tentar descobrir ou desenvolver uma compreensão daquilo que é a igreja dentro de uma perspectiva escriturística. O objetivo dessa videoaula é que ao final nós possamos conseguir compreender a diferença da igreja definida pela história, ok? Com a igreja bíblica, sabendo aí diferenciar que existe uma construção que é uma construção humana, institucional, que se desviou da real natureza que é a igreja. E vamos aí resgatar a compreensão dessa verdadeira igreja. Lloyd Jones, em um de seus sermões, em 1968, surgem novos movimentos. Levantam-se grupos de homens para formar suas próprias organizações. Os homens sobem aos púlpitos sem que as igrejas considerem se foram chamadas ou não a tal ministério. O estado de nossas igrejas é de uma confusão lamentável. E isso é devido, em última instância, ao fato de que não temos nos preocupado em considerar o ensino do Novo Testamento concernente à natureza da igreja. Nessa fala extraída do sermão desse servo de Deus, Lloyd Jones, nós podemos compreender uma compreensão da qual nós hoje também podemos vivenciar. Existem organizações denominadas como igreja, que falam em nome de Deus, que falam como se fosse representantes de Deus aqui na Terra, mas entretanto a gente vê que o discurso, a fala, a própria prática não é concernente àquilo que deveria ser a igreja como testemunha, como luz e sal para esse mundo. Isso se dá pelo fato, Lloyd Jones falando, de um distanciamento com o Novo Testamento. Afinal, é lá no Novo Testamento que nós vamos ver a origem da igreja, quando ela se desenvolveu, quando ela surgiu no cenário, como ela se desenvolveu e quais seriam as bases, os fundamentos da igreja. Então, esse distanciamento para estudar a igreja, estudar dentro de uma visão bíblica, é que levou a surgirem novas organizações totalmente desenvolvidas a partir dos ideais humanos e não dos fundamentos das Escrituras. Portanto, a eclesiologia é uma área da teologia que vai estudar a igreja, tentando identificar o seu significado, a sua natureza, as características, assim como a sua missão. Portanto, vamos olhar através das Escrituras, nos reportar ao Novo Testamento para descobrir melhor acerca da natureza da igreja. Precisamos começar com essa problemática. O que é a igreja? O que é a igreja? Dentro de um conceito histórico que foi construído e que hoje, na nossa contemporaneidade, se faz muito presente na mente de muitos cristãos. A igreja é um templo. Eu vou àquela igreja, eu frequento aquela igreja, sempre se referindo a um lugar, a um templo, a uma estrutura desenvolvida de pedra, cimento, no qual as pessoas denominaram como sendo a igreja.
Existe também a ideia da questão denominacional. A igreja é a denominação tal ou a outra, uma nomenclatura que foi criada pelo fundador ou um grupo de pessoas, acaba sendo ali identificado como sendo a própria igreja. Então, aquele nome, aquela placa, aquela identificação, ela se torna a igreja. Mas nem o templo e nem a denominação, a nomenclatura criada pelos homens é a igreja, é a natureza da igreja. Vamos entender o que é a igreja a partir do estudo das palavras utilizadas nas escrituras. No Antigo Testamento, no hebraico, nós vamos ter essa palavra aqui, o kahal, que traduzindo para o português, traz a ideia de uma assembleia, de uma convocação, uma congregação. Quando se pensa numa assembleia, você pensa num agrupamento de pessoas. Da mesma forma, uma congregação, você pensa num agrupamento, assim como também numa convocação. Várias pessoas vão estar ali ouvindo aquela convocação. Já na Septuaginta, que seria a tradução do hebraico para o grego, tá? Nós vamos ter aqui um termo extraído do grego, que é eclesia, que significa assembleia, reunião, congregação, igreja. Então está relacionado a esse mesmo sentido do carral, que seria assembleia, convocação, congregação, igreja. Portanto, quando nós temos a ideia de igreja extraído do significado da palavra, nós vamos ter a ideia de pessoas. Esse termo eclésia é o mesmo termo que Jesus utiliza. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. A eclésia, dentro do contexto grego, ela significava a assembleia de pessoas. A assembleia é de pessoas, é redundante eu falar. A assembleia era composta de pessoas, cidadãos atenienses, que iriam discutir sobre a questão da sociedade. Então era um local, não era um local, era um agrupamento de pessoas que estavam ali para discutir sobre leis, sobre regras que seriam estabelecidas na cidade, na polis. Jesus, quando ele fala da sua eclésia, ele não está pensando em placa e nem em templo, ele está pensando em pessoas. Ele edificou pessoas, a eclésia, essa assembleia composta de crentes que seguiriam os seus ensinamentos. Entretanto, essa ideia de casa de Deus, igreja como sendo a morada de Deus, local onde que Deus habita, sendo não pessoas, mas localidade, isso vem de uma interpretação equivocada do Antigo Testamento. Lembrando que no Antigo Testamento a gente vai ter sim a ideia da casa de Deus sendo um templo local construído por homens para que ali se manifestasse a glória de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento ainda não havia se cumprido a promessa de Deus, a promessa do Salvador. Nesse caso, a igreja ainda não existia como sendo composta de pessoas. O que a gente tinha era a manifestação de Deus sobre o seu povo. E essa manifestação não poderia ser no coração deles, porque ainda a obra de Cristo não havia sido cumprida. Então essa manifestação tinha que ser num local, numa estrutura que simbolizava aquilo que iria acontecer no futuro. Vamos olhar com atenção alguns textos que trazem sim essa ideia da casa de Deus como sendo local. Isso no Antigo Testamento, antes da obra de Cristo. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus,
Salmo 135, 2. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. 2 Crônicas 2:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5:1. E ainda, porque tem afeto à casa de meu Deus. O ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 1 Crônicas 29:3. Bom, estes textos e outros do Antigo Testamento deixam bem claro, sim, que no Antigo Testamento, naquele tempo, a qual ainda Cristo não havia vindo cumprir a sua obra, era necessário um local, uma casa construída por homens, por pedra, que simbolizasse a presença de Deus. Agora, vamos olhar para a realidade do Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, 19-24. Nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, registrado lá em João, deixa claro que Jesus está explicando que chegou a hora que nem mais em Jerusalém, naquele templo, e nem lá em Samaria, no monte, seria específico lugar de adoração, mas em qualquer lugar, qualquer coração que verdadeiramente reconhecesse Deus e a sua salvação, seria ali um adorador. Nesse caso, já tendo olhado para os textos do Novo Testamento, nós vamos perceber sempre que a alusão à casa de Deus está relacionado ao coração do homem, às pessoas. A igreja são pessoas, são vidas, aqueles que foram eleitos em Cristo para a salvação. Esses compõem a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo e outras nomenclaturas que trazem a ideia nunca de lugar ou instituição, mas sim de pessoas convertidas à fé cristã. Terminamos a aula de número 33 sobre a natureza da igreja. Continuando, nós vamos falar ainda mais sobre essa temática relacionada à igreja e as suas características. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!